Em uma partida acidentada, onde desfalques acabaram surgindo durante o jogo, o Internacional sai daqui de Bagé com um empate na estreia do Gauchão. Algumas afirmações do ponto de vista individual e algumas novidades que Roger pode implementar no restante da temporada. O resultado é claro que não foi positivo, e sim houve coisas negativas e atuações que foram abaixo do esperado. Nesse vídeo a gente fala todas as dificuldades e todos os méritos que o Inter teve no primeiro jogo da temporada oficial, a estreia colorada no Gauchão. O empate em 2-2 com o Guarani, a gente repercute agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Aqui no Estrela d'Alva, em Bagé, o Internacional empatou pelo placar de 2-2 com a equipe do Guarani. Um jogo absolutamente complicado e, convenhamos, ninguém esperava algo muito diferente disso. Quem esperava o Inter patrolando o Guarani por toda a diferença orçamentária, estava errado. Porque, primeiro, existe a questão física do Guarani estar trabalhando desde o início do mês de dezembro do ano passado. O Inter é um time que tem 15 dias de pré-temporada e é claro que isso pesa. Tem um fator local que aqui em Bagé é muito forte, o estádio acanhado, o estádio um caldeirão, um gramado que, apesar de em boas condições, apresentava suas dificuldades por estar um pouco seco, parecia, a bola prendia um pouco demais, e um jogo muito físico estabelecido pelo time da casa. Obviamente as facilidades não existiriam, as dificuldades seriam impostas pelo Guarani de Bagé, mas dentro do possível, o Internacional começou bem o jogo, com exceção dos primeiros 5 minutos, onde pareceu entrar um pouco frouxo. Depois, o Inter tomou o controle da partida. O Roger não surpreendeu na escalação, colocou aquilo que se esperava, com Wanderson de um lado, Wesley do outro e Borré como um centroavante, o Aguirre na lateral esquerda. Só que logo nos primeiros minutos de jogo, ele teve que mudar. O Bruno Gomes sentiu dores no joelho a partir de uma pancada, preocupante inclusive a situação do Bruno Gomes, e em função disso, novamente, o Roger teve que colocar do banco para o jogo o garoto Pablo, de apenas 18 anos de idade, puxando assim o Bryan Aguirre para a lateral direita. E nessa formatação, o Pablo começou bem a partida ofensivamente, é um garoto que parece tranquilo do meio para frente. O Inter mandou no jogo e construiu naturalmente o seu gol. Teve chances com o Wanderson em especial, que foi o melhor jogador do Inter no primeiro tempo, e um pênalti que foi cavado pelo Wesley. Uma bola que acabou sobrando, o Wesley foi mais esperto que o lateral do Guarani de Bagé, sofreu o pênalti que o Alan Patrick bateu para fazer 1-0. Logo depois do gol do Inter, tem o segundo acidente do jogo, que é o Cleiton Sampaio, que pareceu sentir algo muscular. O Cleiton Sampaio sai, entra o Victor Gabriel. E eu vou depois fazer minhas considerações a respeito do Victor Gabriel, que cresceu na segunda etapa, mas o grande ponto é que o Inter teve uma defesa a partir daí inexperiente. A gente tinha o garoto Victor Gabriel, o garoto Pablo na lateral esquerda, o garoto Luiz Otávio como volante, que até então fazia um bom jogo, mas depois começou a se perder, e aí o Pablo começou a se perder, e o Victor Gabriel não teve firmeza, e parece que esse alto número de jogadores da base num sistema defensivo fez com que o Inter se atrapalhasse e levasse 2 gols em menos de 5 minutos. 2 bolas aéreas, a primeira um escanteio onde o Victor Gabriel corta mal e no rebote o jogador do Guarani de Bagé acerta o gol. E depois uma falha, uma pane na bola aérea do Internacional, onde no segundo pau de cabeça o jogador do Guarani de Bagé acaba virando a partida. Em 5 minutos o Inter entrega o jogo e toma 2 gols. E a partir daí, obviamente, o ambiente ele se torna negativo. Os garotos ficaram nervosos, sentiam a pressão do estádio, a pressão da derrota, e tudo aquilo começou a pesar mais. Vem o intervalo e o Roger faz uma mexida inteligente no intervalo, porque ele tira o Luiz Otávio e coloca o Bruno Henrique para, parece que, tranquilizar um pouco o sistema defensivo. E a curiosidade, o Bruno Henrique, ele não entrou como um segundo volante, puxando o Thiago Maia para primeiro, como muita gente imaginou aqui no Estrela d'Alva. Não, o Bruno Henrique entrou como um camisa 5. E como um camisa 5, o Bruno Henrique foi o melhor jogador em campo do Internacional.
O segundo tempo do Bruno Henrique foi muito bom, o Inter melhorou no segundo tempo com a entrada do Bruno Henrique. E a partir daí o Inter mandou no jogo na segunda etapa. O Guarani de Bagé não assustou o Inter. Com uma partida mais segura do Pablo, com uma atuação muito boa do Victor Gabriel no segundo tempo, que é premiado com um gol. Uma cobrança de falta do Alan Patrick pelo lado esquerdo, em que ele se antecipa e desvia de cabeça para marcar. Depois do gol, o Inter teve muitas chances de ampliar e de virar o jogo. Wesley botou uma bola na trave, o Vitinho criou algumas oportunidades, Wesley principalmente o jogador mais aceso do Inter no segundo tempo, mas acabou ficando 2-2. Nesse primeiro jogo da temporada, onde obviamente faltou muita coisa, mas é o primeiro jogo da temporada, o time ainda se adaptando em um cenário complexo que é jogar aqui em Bagé. De atuações individuais, o Bruno Henrique foi o melhor jogador do Inter da partida, pelo que fez no segundo tempo. O Victor Gabriel é bom zagueiro, tá, gente? Eu sei que ele falhou no primeiro tempo em alguns gols, mas depois no segundo tempo, quando ele se encontrou, e aí parece que o Roger fez alguns ajustes, ele foi muito bem na zaga no segundo tempo. O Victor Gabriel, eu vou dizer aqui, é melhor que o Cleiton Sampaio, pelo que jogou no segundo tempo. É um cara de uma boa bola aérea, ele não perdeu nenhuma no segundo tempo, ele tem um bom poder de antecipação, ele tem velocidade, ele sai bem pro jogo. Eu gostei do segundo tempo do Victor Gabriel, já tinha gostado da entrada dele lá contra a Seleção do México. O Bryan Aguirre fez um jogo correto, começou de novo pela lateral esquerda, teve que mudar para a lateral direita, sofreu defensivamente em alguns momentos, mas se comportou bem. O Pablo é um garoto que tem problemas defensivos. E é natural que o lateral esquerdo que suba da base de 18 anos tenha problemas defensivos. O Alan Patrick achei apagado, pode ser uma questão física, o Borré da mesma forma. Wesley e Wanderson muito bem. Alguns apontamentos individuais do Inter neste primeiro jogo. Um empate em 2-2, que não é bom, não é horrível também. Apesar do Guarani de Bagé ser uma equipe mais fraca, é um time que vai incomodar nesse Campeonato Gaúcho. E o Inter sai daqui com um ponto de Bagé. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!